Bezat Hashem, Daf Kuf Chaf Aleph, tratado de Psachim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf. Shalom Aleichem. Estamos Daf Kuf Chaf Amud Bet, na terceira linha de baixo, nos dois pontinhos. Apigul vai anotar metameta yadai. Disse a Mishnah que sacrifícios inválidos como pigul e notar impurificam as mãos daqueles que encostam. Então, em resumo, quando o Cohen sacrifica um sacrifício com um pensamento de pigul, com a intenção de fazer uma etapa do sacrifício depois do prazo, ou comer o sacrifício depois do prazo permitido, o sacrifício se invalida e é pigul. Aquele que encosta no pigul se impurifica as suas mãos. Outra lei é o notar, existe um prazo máximo para comer o sacrifício. Depois desse prazo, o sacrifício se torna notar, se invalida também. A pessoa que encosta no notar também impurifica as suas mãos. Assim diz a Mishnah. Qual é o motivo dessa lei? Isso é um decreto rabínico, essa impureza das mãos. Ravuna e Rav Hizda explicaram. Hadamar, um deles disse, Mishum Hashdei Keuna, ve Hadamar Mishum Atzalei Keuna. Então a gente vai ver na sequência a explicação melhor disso. Um dos sábios, ou Ravuna ou Rav Hizda, mencionou um motivo para esse decreto da impureza das mãos. Por Hashdei Keuna, tinham Kohanim que eram suspeitos de invalidarem os sacrifícios por interesses pessoais. Os sábios decretaram e disseram: se você encostar no sacrifício inválido, suas mãos se impurificam. Ele vai ter que ir purificar as mãos, o que dá trabalho. Então, os sábios decretaram que o sacrifício inválido impurifica as mãos daquele que encosta, para evitar que os Kohanim invalidem os sacrifícios de propósito por interesses pessoais, para não terem suas mãos impuras e não ter esse trabalho de purificar as mãos. Vamos explicar melhor isso logo mais. O outro sábio mencionou os preguiçosos. Tinha o Atzalei Keuna. Os Kohanim preguiçosos, tinham aqueles Kohanim que não comiam o sacrifício antes do prazo terminar. Então os sábios decretaram que se encostar no sacrifício notar, depois do prazo, suas mãos vão se impurificar, para desestimular esses Kohanim de serem preguiçosos, para estimular eles de serem ágeis e comerem o sacrifício antes do prazo terminar. Vamos voltar a isso logo mais. Hadamar Kazait ve Hadamar Kabetza. Tem um debate entre Ravuna e Rav Hizda, os mesmos sábios. Quanto do sacrifício eu preciso ter para que esse sacrifício impurifique as mãos desse que encosta? Qual é a quantidade mínima de sacrifício inválido, pigul ou notar, que é necessário para impurificar as mãos desse que encosta? Então, um sábio falou um kazait, você tem 30 gramas aproximadamente, o volume de uma azeitona da época. Então, você tem um kazait desse sacrifício inválido, isso tem o poder de impurificar as mãos desse que encosta. O outro sábio disse um kabetzá, o volume de um ovo, que são mais ou menos 60 gramas. Então vamos explicar por que essa discussão. Agora vamos voltar ao motivo do decreto. Chatane apigul ve chatane anotar. Mandetane apigul mishum hashdei keuna. Mandetane anotar mishum atzalei keuna. Fala, Gemara, quando a gente mencionou antes dois motivos para essa lei da impureza das mãos, ou por os Kohanim suspeitos, ou porque tem Kohanim preguiçosos, não tem discussão. Um sábio se trata de pigul, o outro sábio se trata de notar. Ou seja, vem um sábio e disse: sabe por que os sábios decretaram que a carne pigul do sacrifício impurifica as mãos desse que encosta? Porque tem Kohanim suspeitos de invalidarem os sacrifícios de propósito. Tem Kohanim que são suspeitos de, por interesses pessoais, tornarem o sacrifício pigul, terem na hora do sacrifício o pensamento de comer depois do prazo, ou terminar o sacrifício depois do prazo. Então os sábios decretaram, para evitar isso, que se ele torna o sacrifício pigul e encosta no sacrifício, ele está trabalhando com o sacrifício agora, as mãos dele se impurificam. O que vai dar trabalho para ele de ter que purificar as mãos, e talvez vai evitar que ele faça isso, que ele invalide o sacrifício de propósito. Isso é uma coisa com relação a pigul. Outra coisa com relação a notar. Quando passa o prazo permitido de comer o sacrifício, se torna notar, se invalida por notar. Essa carne impurifica as mãos desse que encosta. Por que, fala o sábio?
Agora o outro motivo, por causa dos Kohanim preguiçosos, tem Kohanim preguiçosos, que não terminam de comer o sacrifício antes do prazo terminar, passa o prazo, o sacrifício se invalida por notar. Para evitar que eles se comportem assim de forma preguiçosa, para estimular eles de serem ágeis, os sábios acreditaram, se você encosta no notar, suas mãos se impurificam. Para evitar que eles deixem o sacrifício se invalidar até depois do prazo. Com relação ao volume, Hadamar Kazait, Hadamar Kabetza, Mandamar Kazait que Isuru. Agora, tem Mahloket, tem a discussão entre Ravuna e Rav Hizda sobre o segundo ponto do volume. Quanto é o volume mínimo para que o sacrifício inválido impurifique as mãos do sujeito? Um sábio falou Kazait, outro sábio falou Kabetza. Por que essa discussão? O sábio diz Kazait, isso é uma opinião, porque essa lei, que a carne do sacrifício impurifica as mãos, é paralela a uma outra lei, da proibição de comer esse sacrifício inválido. Proibido comer notar, proibido comer pigur. Assim como a proibição de comer o sacrifício inválido veio dizer não coma um kazait ou mais, 30 gramas ou mais, o volume mínimo proibido é o kazait pela Torá. Assim também, o volume mínimo para que esse carne do pigur ou notar impurifique as mãos é o kazait. O mandamar kabetza que tu matou. O outro sábio diz que não. O volume mínimo para que o sacrifício inválido impurifique as mãos é o kabetza. 60 gramas, o volume de um ovo. Por quê? Porque pela Torá, um alimento só recebe a impureza se tem no mínimo o volume de um kabetza. Isso para ter todas as leis, para transmitir impureza depois. A lei normal do alimento que se impurificou é quando o alimento tem o volume de um kabetza, no mínimo 60 gramas, e encostou em algo impuro. Então fala o sábio, assim como a lei para receber a impureza da forma normal, o volume do alimento tem que ser um kabetza, no mínimo, assim também tem que ter um kabetza no mínimo para que o sacrifício transmita a impureza para as mãos desse que encosta. Fala uma nova Mishnah. Berech birkat Pesach patar et shel zevach. Berech et shel zevach lo patar et shel Pesach de Rabi Ishmael. Quando a pessoa vai comer a carne do sacrifício de Pesach na noite de Pesach, tem que fazer uma brachá. Asher kideshanu mitzvah v'tzivanu lechol et Pesach. Ele vai fazer a brachá da mitzvah de Asher kideshanu para comer o sacrifício de Pesach. Quando a pessoa come qualquer outro sacrifício, ele fala lechol et zevach. Também faz a brachá da mitzvah de Asher kideshanu mitzvah v'tzivanu lechol et zevach. Fala Rabi Ishmael, o que acontece se na noite de Pesach a pessoa vai comer o Pesach e logo depois outro sacrifício? Ele fez a brachá de comer o Pesach com a intenção de comer depois o outro sacrifício. Será que ele tem que fazer duas brachot? Ou será que a brachá do Pesach já isenta ele da brachá do outro sacrifício? Já serve para comer o outro sacrifício sem ter que fazer a brachá do outro sacrifício? Ou será que não? Fala Rabi Ishmael, a brachá do Pesach serve para comer outros sacrifícios. Não tem que fazer duas brachot nesse caso. Mas, se ele vai comer primeiro outro sacrifício, depois o Pesach, a brachá para comer o outro sacrifício, não serve para ele comer o Pesach depois. Tem que fazer duas brachot nesse caso. Vamos ver na Gemara uma explicação. Assim disse Rabi Ishmael. Rabi Akiva omer, lo zu poteret zu, velo zu poteret zu. Fala Rabi Akiva, nem uma brachá isenta a outra, nem a outra isenta a primeira. Ou seja, fala Rabi Akiva, a brachá do Pesach não isenta a brachá de outro sacrifício, a brachá de comer o outro sacrifício não isenta a brachá de comer o Pesach. Tem que fazer duas brachot sempre conforme Rabi Akiva. Fala Gemara, Rabi Ishmael. Quando você vai analisar a opinião de Rabi Ishmael, vai sair de Rabi Ishmael uma lei. Zrika bichlal shvicha, velo shvicha bichlal zrika. Rabi Ishmael disse, a brachá do Pesach serve para comer outro sacrifício também. Ou seja, ele fez a brachá do Pesach, comeu o Pesach, não tem que fazer a brachá para comer outro sacrifício. Tem uma outra lei que sai da opinião de Rabi Ishmael. Zrika bichlal shvicha. O que vamos explicar? Quando o Cohen sacrifica no Bet HaMikdash um animal, a etapa final do sacrifício é Zrikat Dam. Pegar o sangue do abate do sacrifício e jogar no altar, na parede do altar.
Com relação aos sacrifícios em geral, tem que jogar o sangue de uma vez. Zrikah. Com relação ao sacrifício de Pesach, o Cohen despejava. Ele chegava perto do Mizbeach, colocava o utensílio encostado na parede do Mizbeach e despejava o sangue lentamente. Shfichah. Fala Gemara, disse Rabi Ishmael, quando a pessoa faz a brachá do Pesach, essa brachá serve para comer outro sacrifício. Então, quando a pessoa usa algo do Pesach, na hora da brachá, usou a brachá do Pesach, serve para outro sacrifício. Assim também, quando o Cohen vai sacrificar outro sacrifício, em vez de ele jogar o sangue na parede do altar, ele despejou como o Pesach, também valeu. Como falamos antes, para sacrificar os sacrifícios em geral, o Cohen tinha que jogar de uma vez só o sangue na parede do altar. No Pesach tinha que despejar. Falou Rabi Ishmael, a brachá do Pesach serve para outros sacrifícios. Falou assim também, o método de sacrificar o sangue do Pesach, despejar, serve também para outros sacrifícios. Mesmo que a priori, lechatchila, tem que jogar, se ele despejou, valeu. Mas o método de outros sacrifícios não serve para o Pesach, para o sacrifício do sangue. Assim como disse Rabi Ishmael, a brachá de comer outro sacrifício não serve para o Pesach, assim também, se o Cohen, em vez de despejar o sangue do Pesach, jogou no altar, não valeu. O método de sacrificar o sangue de outros sacrifícios não serve para o Pesach. Conforme Rabi Akiva, uma brachá do Pesach não serve para outros sacrifícios, então o método de sacrifício do sangue do Pesach não serve para outros sacrifícios. E também vice-versa, a brachá de outros sacrifícios não serve para comer Pesach, o método de sacrificar outros sacrifícios não serve para o sacrifício do sangue do Pesach. Conforme Rabi Akiva, o Pesach tem que ser despejado o seu sangue, outros sacrifícios, o sangue tem que ser jogado, necessariamente. Viramos a página. Rab Simlai ikla lepidyon haben. Um outro assunto completamente. Rab Simlai visitou um pidyon haben. A gente sabe, quando nasce um filho primogênito, o pai tem que fazer um resgate, tem que pagar para o Cohen 5 moedas de prata, Hamesh Slaim, para resgatar o seu filho primogênito. Na hora do pidyon haben, tem que fazer algumas brachot. Então, Rab Simlai estava numa festa de pidyon haben. Baumine, perguntaram para Rab Simlai, Pshita, isso a gente já sabe, o quê? Al pidyon haben, asher kideshanu mitzvotav etzivanu al pidyon haben. Havia ben mevarech. Tem que fazer a brachá da mitzvah, como qualquer outra mitzvah. Quando o resgate do primogênito vai ser feito, tem que fazer a brachá da mitzvah, sobre o pidyon haben. Quem tem que fazer essa brachá é aquele que está cumprindo a mitzvah, que é o pai. O pai tem que fazer a brachá. Qual que é a dúvida lá que surgiu? Baruch she'echanu ve'kimanu ve'igenu lazman hazeh. Agora tem outra brachá, na hora do pidyon haben, she'echanu, a brachá que a gente faz quando chegamos num momento muito alegre, num momento festivo, que estamos celebrando algo, a gente agradece a Hashem por nos proporcionar chegar nesse momento. A brachá de she'echanu. Quem é que tem que fazer a brachá de she'echanu no pidyon haben? Cohen mevarech. O Cohen tem que fazer a brachá. Por quê? Porque ele recebe o dinheiro. O Avim Ben Mevarech, Cohen Mevarech de Kamat Yanalei. Talvez o Cohen faz a brachá de she'echanu, que está feliz por chegar nesse momento, porque ele recebeu o dinheiro do resgate. Talvez ele que tem que agradecer a Hashem por chegar nesse momento. Ou Avim Ben Mevarech, ou talvez o pai também tem que fazer a brachá de she'echanu, além da brachá da mitzvah, de Kavet mitzvah, porque ele cumpriu a mitzvah agora. O Cohen não cumpriu a mitzvah, o pai que resgatou o seu filho do Cohen, ele que cumpriu a mitzvah. Então quem é que agradece a Hashem nesse momento? O Cohen por receber o dinheiro do resgate, ou o pai por cumprir a mitzvah? No Rava Beadei, Rab Simlai não conseguiu responder. Atashai Ben Midrasha. Rab Simlai veio até o Bet HaMidrash, na sala de estudo, perguntar. Amrulei, havia Ben Mevarech Shtaim, ve'ilcheta havia Ben Mevarech Shtaim. Responderam para Rab Simlai, o pai do primogênito faz também a brachá da mitzvah, também o she'echanu, por estar agradecendo a Hashem por chegar nesse momento para cumprir essa mitzvah. E assim fica a halachá, fala a Gemara aqui. Adrar alach arvei Pesachim, deslik alach masechet Pesachim. Baruch Hashem, terminamos o tratado de Pesachim, parabéns. Começamos também o tratado de Shkalim.
vale a pena acompanhar. Está tudo muito bonito, sobre Machatzit Shekel, sobre resgates de coisas santificadas, leis sobre o tesouro do Bet HaMikdash, os tesoureiros, com muito mais novidades. Vale a pena acompanhar. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém e amém. Mazal tov.